dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia por mais um dia, pela misericórdia do Senhor ter se renovado nessa manhã. Eu gostaria de meditar com os irmãos no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia por esta palavra maravilhosa, essa palavra que é verdadeira e essa palavra que é fiel. Eita, glória a Deus. Logo após Jesus ter multiplicado os peixes e ali alimentou também a multidão, glória a Deus, o Senhor manda que os discípulos atravessassem o mar para encontrar com ele do outro lado. Glórias a Deus. E Jesus foi orar sozinho. Se recolheu e foi orar. Mas os discípulos já estavam longe, a muitos estádios atrás. E eis que aquele vento veio contrário à embarcação ao qual eles estavam. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos caminhando e vem os levantes, e vem as lutas, e vem as dificuldades, e vem os ventos tentando impedir a nossa caminhada. Mas o nosso mestre, ele estava vindo sobre as águas, sobre o mar, ele estava andando. E eis que Pedro falou: "Mestre, se és tu, me chama para eu ir para aí andar também sobre as águas." E o Senhor chamou ele. Ele foi, mas ele, em vez de olhar para o Senhor, continuar olhando para o Senhor, ele foi olhar para onde? Para o vento, para as dificuldades, para os problemas. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual o seu problema, eu não sei qual a sua dificuldade, eu não sei qual a força desse vento que está contra você, mas eu sei que o nosso Deus é fiel. Ele continua sendo fiel e ele vai pegar na sua mão e você vai andar com ele sobre as águas.
assim como Pedro andou sobre as águas, mas ele teve pouca fé. E ele aí foi descendo nas águas. Ele ficou apavorado, porque viu a água quase que engolindo ele. Mas o mestre pegou ele pela mão e falou, né? Homem de pequena fé, ô varão de pequena fé, varoa de pequena fé, não temas que o Senhor está comigo, está contigo nessa caminhada. As águas podem vir contra nós, contra a nossa embarcação, mas saiba que Jesus está no barco. Jesus é o comandante. Nós somos os marinheiros. Estamos nessa embarcação que é a vida que Jesus nos deu, que Jesus soprou o fôlego dele por mais um dia. Então que você venha olhar para ele. Não venha olhar para os ventos que estejam fortes, venha a tempestade, venha o que vier contra você. Olhe para Jesus. Tenha fé que seja até do tamanho de um grão de mostarda. E essa tempestade vai cessar. Ela vai passar. Essa tempestade não é para sempre. E Deus, Ele é contigo e é comigo. Quantos momentos nós passamos em nossas vidas e em nossa caminhada, e vem a dificuldade, vem os empecilhos tentando nos afastar da presença do Senhor, mas que nessa manhã você venha olhar para Ele, você venha colocar sua vida nas mãos dEle, nesse dia que se chama hoje, porque Ele derramou o sangue dEle por mim e por você, foi pelos nossos pecados, mas hoje, pelas tuas pisaduras somos sarados, somos curados. Temos o nosso nome escrito no livro da vida. E é mais importante a salvação que o Senhor derramou. Não é por mérito meu nem seu, mas é pela graça. Que nós não merecíamos, mas Ele, mesmo assim, Ele derramou seu sangue por mim e por você. E você vem olhar para Ele, vem entregar o seu dia para Ele. Tenha calma, não se apavore, não temas. Ele está dizendo aqui, vem de bom ânimo, sou eu, não temas. Aleluia, Ele está no barco, comigo e com você. Ele não abandonou o barco. Que nós também não venhamos abandonar o barco, venhamos continuar, ainda que os ventos possam estar soprando forte, mas que você tenha fé. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe o seu dia nessa manhã. Você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Deus, Tu és maravilhoso, Pai, digno de toda honra e glória, Pai. Que o Senhor venha tomar a vida do irmão e da irmã, Pai. Que eles venham, meu Pai, confiar, descansar em Ti. Que eles possam ver o Teu agir na vida deles, Pai. Que eles possam ver o milagre do Senhor sendo derramado na vida deles, Pai. Que eles possam olhar para Ti e descansar. Que eles não venham olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas somente para Ti. Que eles não venham olhar para os ventos que venham soprando o contrário, aquelas tempestades que estavam ali batendo na embarcação, mas que eles venham olhar para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé, e que o Senhor venha mandar acalmar os ventos e as tempestades. Que o Senhor abençoe a vida dos irmãos e das irmãs que estão ouvindo essa oração. Que eles tenham um dia maravilhoso na presença do Senhor. Que eles tenham o coração tranquilo, a mente tranquila, focada em Ti. E que o Senhor abençoe os nossos dias. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, é o que eu te peço.
Que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor livre de todo o mal. E que dê um dia de paz para a vida dos irmãos e a minha também. Em nome do Senhor Jesus. Que você possa, irmão, nessa manhã, curtir, compartilhar essa mensagem, essa oração. E se você não é inscrito, venha se inscrever no canal. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Tenha paz nessa manhã. Canal Paz da Manhã. Forte abraço. Que Deus abençoe.